Essa história aconteceu na BR-319, uma das estradas mais isoladas que você pode imaginar, cortando a Amazônia. Para ser honesto, já passei por muito lugar esquisito na minha vida de caminhoneiro, mas nada tinha me preparado para aquela noite. Eram quase 2 da manhã e eu estava sozinho, bem no meio do nada. Só eu, meu caminhão e o barulho do motor se misturando com o som da floresta. A estrada estava deserta e o céu completamente sem estrelas. As árvores, com as sombras se misturando na escuridão, pareciam até que estavam observando. Já tinha rodado mais de 1000 quilômetros naquele dia e só queria encontrar um lugar para parar e descansar um pouco. Mas naquela parte da estrada não tem posto, não tem luz. Não tem nada. Tinha algo no ar, algo que eu não conseguia explicar. Era um tipo de silêncio que parecia profundo demais. A floresta ali é fechada, o mato cresce alto e a estrada mal iluminada por alguns postes que pareciam abandonados. Eu comecei a sentir um arrepio estranho, como se algo estivesse errado. Só que, no meio da estrada, sozinho, você acaba ignorando esses sinais. Você se convence de que é coisa da sua cabeça, mas o que aconteceu depois me fez repensar tudo. Porque, do nada, vi uma figura na beira da estrada. Não dava para entender direito o que era, mas parecia uma mulher, uma silhueta frágil e pálida, sob a luz fraca do farol do caminhão. Naquela hora, eu pisei no freio, quase sem pensar. Não era comum ver alguém ali, naquele trecho, ainda mais uma mulher sozinha no meio da madrugada. A imagem dela parada na beira da estrada era estranha, perturbadora até. Sob a luz do farol, dava para ver que ela usava um vestido claro, esvoaçante, como se não combinasse em nada com aquele lugar. Quando parei o caminhão, ela se virou para mim. O rosto dela era pálido, com os olhos grandes e fundos, e me encarava de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Parecia que me atravessava com o olhar, como se pudesse ver tudo o que passava pela minha cabeça. Por um instante, pensei em abrir a janela e perguntar se ela precisava de ajuda, mas alguma coisa me segurou. Fiquei lá, parado, encarando-a, sentindo um peso no peito, que eu não conseguia explicar. Ela parecia frágil, mas ao mesmo tempo, havia uma coisa naquela expressão que me dava medo. A mulher fez um sinal, pedindo carona. O braço levantado, o olhar fixo, e eu ali, paralisado. Tentei me convencer de que seria seguro, que ela devia estar perdida, precisando de ajuda. Mas algo me dizia que não era normal alguém aparecer naquele trecho, naquela hora. Meu corpo travou. Por mais que eu quisesse acelerar e sair dali, alguma coisa me prendia naquela estrada. Ela não desviava os olhos e o tempo parecia parar. Então, ela deu um passo em direção ao caminhão. Eu nunca fui de acreditar em superstições, sabe? Na estrada, a gente escuta todo tipo de história, lenda, coisa que só existe na imaginação. Mas, naquele momento, vendo aquela mulher se aproximar lentamente, sente que estava diante de algo que não era normal. Não era só uma mulher pedindo ajuda, tinha alguma coisa errada ali. Uma parte de mim gritava para eu acelerar e sair dali. Mas outra parecia hipnotizada. Ela chegou perto da porta, o rosto agora iluminado pelo farol do caminhão. Olhei bem para ela, e algo no jeito como me encarava me deixou sem reação. Os olhos dela eram vazios, não tristes ou cansados, mas como se não houvesse vida ali. Senti um calafrio que começou na nuca e desceu até a ponta dos pés. Minha mão estava no volante, pronta para sair dali. Mas, antes que eu pudesse reagir, ela bateu na porta do caminhão. O som ecoou na noite silenciosa. Aquilo me pegou de surpresa, e foi como se eu estivesse preso ali, congelado, incapaz de decidir o que fazer. Ela não disse uma palavra. Só continuou a me encarar, esperando que eu fizesse alguma coisa. Eu podia sentir a respiração pesada, o coração batendo forte, cada instinto me dizendo para não deixar aquela mulher entrar. Mas, sabe como é? O que faria se estivesse no meu lugar?
Uma pessoa ali, sozinha no meio da estrada, pedindo carona. A cabeça diz uma coisa, o instinto diz outra. E, no fim, com a mão trêmula, destravei a porta do caminhão e deixei que ela entrasse. Naquele momento, percebi que eu tinha acabado de fazer uma escolha que mudaria minha vida para sempre. Assim que ela entrou, o ar dentro da cabine ficou estranho, pesado. Ela se acomodou no banco ao meu lado, mas não disse uma palavra. Só ficou ali, olhando para frente, como se estivesse perdida em algum pensamento distante. O silêncio era quase insuportável, e eu me sentia cada vez mais inquieto. Ela tinha um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo antigo, como se estivesse ali há muito mais tempo do que eu podia imaginar. Quando olhei mais de perto, notei que seu vestido, embora claro, estava sujo de lama e seus pés descalços tinham marcas de arranhões. Eu tentei quebrar o silêncio, perguntar de onde ela vinha, para onde estava indo, mas as palavras simplesmente não saíam. Dirigi por alguns minutos e a cada quilômetro a presença dela parecia pesar mais. O caminho, que eu conhecia tão bem, parecia diferente. A floresta ao redor ficava mais densa, as sombras mais escuras, como se a estrada estivesse nos levando para algum lugar que eu nunca tinha visto. De repente, sem aviso, ela virou o rosto para mim. Seus olhos me fixaram com uma intensidade fria, e quando finalmente abriu a boca para falar, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Você não deveria estar aqui. Aquelas palavras me gelaram. A mão no volante suava, e um medo que eu não conseguia explicar tomou conta de mim. Eu estava preso ali, na estrada, com aquela mulher que parecia vinda de outro mundo. E, naquele momento, entendi que nada naquela noite seria normal. As palavras dela ecoaram na minha cabeça. Você não deveria estar aqui. Aquilo fez meu estômago revirar. Ela continuava me encarando, com um olhar vazio e penetrante, como se pudesse enxergar através de mim. Eu senti um frio intenso percorrer meu corpo e tentei manter os olhos na estrada, mas era impossível ignorar a presença dela ali ao meu lado. A estrada estava mais escura do que nunca e parecia que o tempo tinha parado. Eu perdi a noção de quantos quilômetros já havia percorrido. O silêncio dentro da cabine pesava, e cada segundo ao lado dela parecia mais irreal. Quando finalmente criei coragem, perguntei, tentando manter a voz firme. Para onde você está indo? Ela permaneceu calada por um momento, os olhos fixos à frente. Então, num tom de voz quase distante, ela respondeu. Para um lugar de onde ninguém volta. Aquelas palavras me deixaram sem chão. Eu engoli em seco e tentei desviar o olhar, mas ela continuava me encarando. Meus pensamentos estavam em caos, uma mistura de pavor e uma sensação inexplicável de que eu estava preso ali, sem saída. Então, como se a estrada respondesse às palavras dela, as luzes do caminhão piscaram. O motor começou a falhar, e eu senti o caminhão desacelerar, como se estivesse sendo forçado a parar. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, mas a estrada estava deserta. A floresta ao redor parecia ainda mais fechada, como se me empurrasse para dentro de uma escuridão ainda maior. Aquela mulher, ainda imóvel ao meu lado, parecia saber exatamente o que estava acontecendo. E eu, paralisado de medo, não sabia o que me esperava quando o caminhão finalmente parasse. O caminhão parou por completo, como se tivesse sido tomado por uma força invisível. Tentei ligar o motor novamente, mas nada acontecia. Era como se a máquina, que até então me servira fielmente, tivesse desistido de mim. Naquele silêncio esmagador, eu só conseguia ouvir minha respiração pesada e os sons sutis da floresta lá fora. A mulher ao meu lado parecia mais próxima, embora não tivesse se mexido. De repente, ela olhou para mim de uma forma que me deixou imóvel. Havia um brilho estranho em seus olhos, algo entre o aviso e a tristeza. Você sabe por que estou aqui? Não sabe?
Ela sussurrou e eu senti um nó na garganta. Eu não sabia o que responder, nem se deveria. Minha mente começou a girar, tentando entender como eu tinha acabado naquela situação. Nada fazia sentido, mas uma coisa era certa. Algo naquela estrada tinha me puxado para o desconhecido. A mulher levantou a mão, estendendo-a em minha direção, e senti um impulso quase irresistível de segurá-la, como se aquilo fosse a única maneira de escapar. Mas algo dentro de mim resistia, como uma voz fraca, dizendo para eu não confiar nela, para não cruzar aquele limite. Eu sabia que, se segurasse a mão dela, estaria entrando em um caminho do qual talvez não pudesse voltar. Foi nesse instante que me vinha uma escolha aterradora: aceitar a mão dela ou tentar, de alguma forma, escapar daquele destino que parecia traçado. E por mais que o medo me consumisse, eu sabia que qualquer decisão que tomasse mudaria tudo para sempre. Eu hesitei por um momento que pareceu eterno. A mão dela ainda estava estendida, esperando. Tudo dentro de mim gritava para não aceitar, mas ao mesmo tempo, eu me sentia paralisado, como se não tivesse escolha. Finalmente, minha mão começou a se mover na direção da dela, quase contra minha própria vontade. No instante em que toquei sua mão, um frio indescritível tomou conta de mim, como se eu tivesse mergulhado em um abismo de gelo. A floresta ao redor pareceu escurecer ainda mais, e eu perdi completamente a noção de onde estava. A luz dos faróis se apagou, deixando tudo envolto em uma escuridão sufocante. Eu mal conseguia enxergar a mulher ao meu lado, mas sua mão segurava a minha com uma força surpreendente. A voz dela quebrou o silêncio, agora quase um sussurro, mas mais clara do que nunca. Agora você também pertence à estrada. De repente, fui tomado por um turbilhão de imagens, caminhoneiros que, como eu, desapareceram naquela estrada, rostos desconhecidos presos em um limbo, como almas errantes. Então, em meio à escuridão, a imagem dela desapareceu. Fiquei sozinho, sentado na cabine vazia, como se nada tivesse acontecido. Com um sobressalto, percebi que o motor do caminhão estava funcionando novamente. O farol voltou a iluminar a estrada à minha frente e, num impulso, acelerei. Atrás de mim, pelo retrovisor, vi uma figura solitária, aquela mesma mulher, sumindo na escuridão. Desde aquela noite, não consegui mais dirigir por ali. E sempre que conto essa história, poucos acreditam. Mas quem conhece a BR-319, sabe, tem coisas naquela estrada que são melhor deixar no esquecimento.